Bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês hoje. E começando aqui um pouquinho diferente, né? Nós vamos começar aí uma atividade um pouco diferente. Mas para acompanhar vocês, o que vocês estão dizendo no chat, sempre aqui no Centro de Mídias nas aulas de matemática, professora Alessandra. Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula. E como o Jonas disse, Jonas, já tem aqui bom dia, a professora Lúcia Ellen com galerinha de Guarulhos presente. É isso aí, gente, bom dia. Eu espero que vocês aproveitem a aula, como o Jonas disse, estamos um pouquinho diferentes aqui, peronomútil, mas tem uma... Olha lá, ó, tá vendo? Quando vocês já viram essas duas pessoas sentadinhas desse jeito? Parece que a gente está na sala de casa, né? Não é? Pois é, na sala de casa. Só que trabalhando na sala de casa, tipo, seria isso, mas vamos pular essa parte. Mas eu vou estar acompanhando as falas de vocês aqui no chat, certo? Isso aí. Então, como vocês estão vendo, né? Parece que a gente está em casa. E essa vai ser, então, o começo da aula, né? Nós vamos apresentar para você, digamos aí, uma disputa, uma gamificação, né, Ale? Um jogo um pouquinho diferenciado. Então, a gente chama esse jogo, né, tá nomeando ele como Matemática em Casa. Por isso, né, esse formato aqui hoje um pouco diferente, né, Ale? Essa é a ideia, até porque, assim, a gente também não pode sair para poder fazer nada, né? Se a gente pensar numa questão de desafio, de atividade. Então, por isso que a gente trouxe essa proposta de desafio para vocês, né, Jonas? Isso Mas mesmo. dentro de casa e respeitando todos os limites. Isso mesmo. Então, a ideia hoje, eu vou apresentar para vocês a questão do Matemática em Casa. O que é esse Matemática em Casa? É uma gamificação um pouquinho diferente. Vai aparecer na telinha para vocês aí, então, o que é? Não é obrigatório, tal, e etc. A gente vai explicar isso ao longo dessa apresentação. Então, Matemática em Casa, o que é? Então, é uma missão, né, um objetivo aí, né, onde os estudantes deverão encontrar dentro de casa elementos ou situações que relacionem a habilidade da semana. Então, nós vamos apresentar uma habilidade na semana e aí vocês vão ter que encontrar isso dentro de casa. Vamos explicar um pouquinho ao longo da aula sobre isso. Então, é uma atividade opcional, não é obrigatória, onde o estudante, juntamente com seu professor, sua professora, né, irão se inscrever. Tá aí o site, mas tem o QR Code, tá? Então, qualquer um dos dois que vocês acessarem, qualquer acesso de vocês aí se torna mais fácil. Então, as imagens que vocês devem produzir, né, tem que ser postadas no Instagram, marcando a página que foi construída, né, Ale? Que é o CMSP_matemática, com as hashtags, né, eu no CMSP e CMSP. Então, qual que é a ideia, né? Qual que é o objetivo? Nós vamos apresentar a habilidade para eles, dessa habilidade, né? E a partir dessa habilidade, eles vão ter que encontrar dentro de casa situações ou elementos, né, Ale, que pareça muito, né, com a determinada habilidade. Sim, e como que você vai comentar também, em algumas situações até construir dentro de casa alguma atividade relacionada nisso. Mas nós vamos pedir, nós vamos indicar quais são os desafios, tá? Então, quem for participar aí junto com seus professores, não se preocupe, porque nós vamos fazer esse direcionamento de qual será ou os, dependendo da situação, desafios da semana. Isso aí. E como que vai funcionar, né? Pode pôr na tela, diretor, que é o seguinte. Então, como que vai ser? Como que vai funcionar esse desafio? Então, os estudantes, juntamente com os professores, deverão formar equipes para realizar as missões destinadas durante as aulas, né? Durante, no caso aqui, as aulas de matemática. Então, eles devem divulgar essa foto no Instagram. Como que será aí? Então, as missões serão relacionadas à habilidade. Nós vamos fazer isso durante 3 semanas a partir de hoje, né? Então, serão 3 habilidades nesse período, né? E todos os alunos, né, todos os anos finais, poderão participar dessa disputa. Então, nós vamos apresentar hoje, por exemplo, uma habilidade para vocês. Vocês vão ter que relacionar isso ao longo do dia a dia de vocês, né, Ale? E além disso, assim, mas Alessandra, Jonas, eu não tenho Instagram e eu não posso ter. Não tem problema, o professor, de repente, ele pode ter, tem um colega que tem, e vocês conseguem fazer essa postagem de qualquer modo, né? Vocês passam a atividade para o professor, a foto, né, Jonas? E aí o professor, ele faz essa postagem, marcando a hashtag e marcando a página também
da matemática, como apareceu para vocês. Então, isso não é um empecilho, correto? Porque ninguém é obrigado a ter rede social, nada do tipo, a gente sabe disso. Mas aí o professor pode fazer esse meio de campo, né? Isso mesmo. Pode utilizar o Instagram da escola, de um dos Isso. integrantes, né? Não, aí no caso nós vamos precisar de um. Você tem que utilizar um Instagram aí para fazer essa publicação. Não adianta ficar publicando em todos que não vai dar muito certo aí. Tem que Não. ser um Instagram para fazer essa inscrição e aí colocar o nome da sua equipe, etc. Então, como que funciona aí? Para tudo tem regra, né, Ale? Precisa, porque senão vira bagunça. Então, nós vamos apresentar a regrinha para eles aí, que são algumas, né? Então, as regras são as seguintes. Então, a primeira, o aluno deve montar uma equipe à distância, né? Cada um aí na sua casa, e se inscrever através do link. No caso aí está o QR Code que vai aparecer para vocês. Então, pode existir mais de uma equipe por escola. Então, por exemplo, eu posso montar, por exemplo, uma equipe, eu e a Alê seria uma equipe. Mas se não der muito certo, eu posso montar a minha equipe e você pode montar a sua, né, Ale? Exatamente. Então, até um professor também, ele pode ter mais de uma equipe, dependendo da quantidade de alunos que vão trabalhar ali com ele, certo? Até para poder administrar melhor esse processo. Então, não tem problema nenhum. Isso mesmo. E aí, a segunda regrinha aí que vai aparecer para vocês é a seguinte. Então, você deve ou construir um Instagram com o nome da equipe ou ter acesso a algum já. Então, você tem acesso lá ao seu, a escola já tem, ou o professor já tem acesso a esse Instagram. E a partir dele, né, a partir desse Instagram, o integrante responsável, né, ele deve realizar as postagens. Lembrando, vão ser postagens apenas de imagens, né? Tem que ficar bem claro isso, que vocês vão fotografar, né? A equipe de vocês vão fotografar e vocês devem postar isso durante essas 3 semanas, né, Ale? Isso, essa é a ideia. E aí a gente pega pela questão também da qualidade da imagem para que a gente possa realmente ver que o desafio foi concluído ou a missão foi concluída por aquele aluno ou aquela equipe, certo? Isso mesmo. Então, nessa postagem aí que vocês vão realizar, vocês devem identificar algumas coisas. Então, primeira coisa, se tem relação com a habilidade, né? Essa é o primeiro objetivo aí, a primeira situação. Uma outra situação é vocês verem se tem nitidez, se tem claridade, né? Tem todo esse aspecto aí que vocês podem explorar bastante. Só que tem que entender também que eu tenho uma outra regra, que é a seguinte: se eu estou ali e é como se fosse uma competição, né, ali é uma disputa, eu tenho que ter uma pontuação, Certo. beleza? Vou apresentar para vocês aí a ideia de pontuação de como que vai funcionar. E esse controle, lembrando que daí, como a gente vai ter o professor junto com as equipes, é um controle feito pelo professor, né? O professor que vai ter mais Isso acesso a mesmo. essa situação. Isso mesmo. Pode pôr na tela para eles, diretor, que é a questão de como que vai funcionar essa pontuação. Então, cada semana, então, apresentará as missões, né? Uma quantidade de missões para você. Em cada uma corresponde a um acúmulo de 100 pontos. Então, cada missão aí, o valor é de 100 pontos, considerando que o desafio foi realizado por completo. Como que vocês vão dividir esses 100 pontos aí, né? Então, o professor deverá identificar os seguintes níveis para pontuação. Então, 100 pontos corresponde a 100% dos alunos com o post da missão. Então, por exemplo, na equipe tem eu e a Alessandra. Nós temos que ter 2 posts, né, Ale? Exatamente, que é um de cada um. Então, eu tenho que fazer a minha parte da missão, ele tem que fazer a parte dele da missão. Isso, então cada aluno tem que pelo menos ter um post aí durante essa missão. Então, para completar aí os 100 pontos e os 100%. Caso isso não ocorra, pode colocar na tela para eles, diretor, que aí vai acontecer então essa divisão. Então, se entre 100% e 80% dos alunos vai ser uma pontuação de 80 pontos. Então, se no caso tiver essa pontuação, um ou outro aluno deixou de fazer essa postagem, entre 100 e 80% aí dos alunos seria 80 pontos. E aí, diminuindo entre 80 e 50% dos alunos realizando essa postagem, seria 50 pontos. E quem tiver menos que 50%, ou seja, menos da metade aí dos alunos entregue, a pontuação é de 30 pontos para aquela determinada equipe, Ale. Sim, e aí é aquela história, né? Mas, eu não consigo fazer meu post. Professora, posta para mim?
né? Jonas, posta para mim, né? O coleguinha, posta para mim. Não tem problema em relação a isso, certo? Isso mesmo, isso mesmo. E como no contexto aí, né, é apenas um Instagram que vai fazer a postagem, então ele que tem que administrar tudo, receber todas as imagens dos demais e conseguir fazer esse post, né, Ale? Exatamente. E lembrando que isso também não é uma coisa até o final do ano, é uma atividade aí para umas 3 semanas, certo? Isso mesmo. Então, aí continuando essa ideia aí na terceira regrinha, coloca para eles, por favor, na tela, diretor. Nessa terceira regra aí, continuando, nós vamos ter o seguinte. Então, cada estudante, né, no contexto, deverá identificar ou construir dentro de casa, né, pode acontecer, de tentar fazer uma atividade ou alguma situação relacionada a essa habilidade. Fotografar essa situação e postar no Instagram. Então, por exemplo, hoje nós vamos dar algumas ideias de como que vai ser a aula e aí vocês vão ter mais ou menos um norte de como que vai funcionar. Realizando o post. Então, a pessoa que for fazer esse post, professor, aluno, postagem, né? um representante da escola, quem for fazer essa postagem tem que fazer o seguinte, tem que marcar o Instagram da competição, né, o CMSP_matemática, e aí na descrição tem que ter o quê? O nome da escola, o nome do aluno, o nome do professor responsável, a habilidade da semana, né, a habilidade Sim. relacionada, e aí ele tem que colocar as hashtags eu no CMSP e CMSP como marcação. Então ele tem que colocar isso, né, quando ele for fazer a publicação. E não pode esquecer dessa identificação, porque também vai facilitar até para podermos identificar de quem que é, qual é a escola, qual é o professor que está acompanhando. Nós precisamos dessas identificações e vocês também, até para que a pontuação seja correta, né? Isso mesmo. E não só isso, né, Ale? Então, por exemplo, imagina um coleguinha de vocês publicou alguma coisa, pode dar uma ideia. Você ir lá fazer alguma coisa diferente, né? Tem umas ideias. Isso é verdade. Os posts ajudam bastante a ter ideias, gente. Né? A ideia não é copiar também, não, né? Vamos falar de ideia, mas não é copiar. Mas, de repente, pode dar aquela luzinha do tipo, pô, eu quero participar, mas eu não sei o que eu faço. Gostei disso, mas eu vou fazer desse jeito. Verdade. Beleza? Então, seria mais ou menos nesse contexto. Aí, na regrinha 4 aí que vai aparecer para vocês é a seguinte. Então, tem que seguir a página, né? Para poder identificar quais são as equipes, quem está participando e como que está participando, né? O professor responsável, né, pela equipe receberá um e-mail indicado, né, que durante a planilha que vocês preencherem, e essa planilha aí que vocês vão receber é para pontuação. Como que vai funcionar? Então, nesse QR Code que vocês estão vendo aí nessa inscrição, vocês vão ter lá um e-mail para cadastrar. Esse e-mail solicita o e-mail do professor. Por quê? Eu vou encaminhar para o professor, para esse responsável pela equipe, né? Para esse professor fazer a pontuação. Então, professor que está ouvindo aí, que está participando, você participar dessa equipe, né? O aluno que vocês conseguirem montar essa equipe, vocês vão receber, no caso aí, uma planilha. E essa planilha vocês têm que apenas preencher. Vai estar lá os espaços, né? No e-mail vai estar todo explicado aí para vocês preencherem. Beleza, Ale? Tranquilo. E aí, continuando na sexta, digamos assim, na sexta parte do regulamento, então essa planilha deverá ser preenchida e devolvida nesse mesmo e-mail. Então vocês vão receber esse e-mail e aí vocês têm que responder essa planilha, né? Apenas com os dados. Vai estar lá o nome da escola, o número de alunos, quantos posts fez por missão e assim por diante, né? Vai estar explicado nesse e-mail como vocês vão preencher. E aí vocês têm que entregar até o dia 9/10, que é quando nós encerramos essa semana, essas três semanas, né? E até às 15 horas desse dia 9, que é quando nós encerramos essa atividade no Matemática em Casa. Exatamente. E aí vai entrar a nossa parte da missão. Porque tem essa também, né? A nossa parte da missão, que é olhar todas as planilhas preenchidas, fazer toda a conferência, fora o acompanhamento que a gente vai fazer pela própria página do projeto, né? Isso mesmo, isso mesmo. E aí, continuando, né, nesse contexto, no item 7 vai aparecer o seguinte, então as equipes que entregarem fora do prazo estarão automaticamente desclassificadas, né, Ali? Então, a gente não tem como
tem que, infelizmente, estipular uma data limite, que é até o dia 9, às 15 horas, né? E aí, no item 8, é de responsabilidade, então, do professor realizar a avaliação e a lisura do processo para a pontuação da sua equipe. Então, é o professor que fará essa pontuação, né? Aí é uma responsabilidade para trabalhar em conjunto, né? Exato, que é o que a gente já está fazendo desde o começo, né? Os professores, nós estamos juntos, né? A gente do Centro de Mídias e os professores lá na ponta junto com os professores, então, junto com os alunos. Então, a ideia é só continuar esse processo de um trabalho em equipe, independente da distância. Isso mesmo. E aí no item 9, o último dessa lista, né? Então será realizada então uma apuração dessas notas ao término, né? E aí caso os itens acima algum não seja cumprido, infelizmente a equipe automaticamente será desclassificada. Então siga lá com esse QR Code que vocês viram, na inscrição tem todo esse regulamento, vocês podem ler lá novamente, podem colocar alguma pergunta, vocês vão receber o e-mail, podem tirar dúvidas no e-mail, sigam lá o Instagram, dê uma olhada lá no Instagram, que é uma parte aí que vocês vão poder participar. Então, convidamos vocês para participar disso, né, Ale? Exatamente. E a gente sabe que, pela participação de vocês no chat, eu tenho quase certeza que a maioria de vocês vai abraçar essa ideia, vai convencer o professor de abraçar a ideia com vocês, né? E eu tenho certeza que nós veremos trabalhos e atividades, missões realizadas assim com primor e uma mais bonita do que a outra, né, Jonas? Isso mesmo, isso mesmo. É uma das formas aí da gente conseguir ter uma interação maior entre nós e os alunos lá de casa, né? Exatamente, é tornar essa distância mais curta, né, na verdade. Beleza? Então vamos lá para o sexto ano. Sexto ano, anota aí, ó, primeira missão vai ser relacionada a qual habilidade? É essa aí que vai aparecer na telinha para vocês. Então, a ideia é a habilidade, né? Essa primeira habilidade que vai para vocês é a habilidade 2 do sexto ano. Então, é reconhecer o sistema de numeração decimal como fruto de um processo histórico, percebendo semelhanças e diferenças com outros sistemas de numeração, de modo a sistematizar, né, suas principais características, base, valor, posição, né, e a função do zero, utilizando inclusive a composição e decomposição de números naturais e números relacionados, né, à sua representação decimal. Então, a primeira missão aí, sexto ano, encontrem números dentro da sua casa. O número lá está escrito. Então, encontrem números relacionados. Uma dica aí para vocês, para fazer um pouquinho diferente. Dois sistemas decimais, né, Ale, que nós utilizamos muito, é o sistema decimal, né, o indo-arábico, que nós utilizamos. Que é o nosso sistema de numeração, né? Isso mesmo. E uma outra dica é o sistema romano. Esse daí é o que tá... Ó, a gente pode achar que não, mas o romano ele está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina, né? E muitas vezes até assim no próprio relógio. Acho que eu falei demais, tá bom? Deixa eu ficar quieta. Então identifique aí dentro de casa ou outro sistema que se vocês identificarem, né? Algum outro tipo de sistema, no caso aí de numeração. Então basicamente essa é a primeira missão deles, né? Sim, sexto ano. Essa não vai dar muito trabalho, não. Então, primeiro, montar a equipe. Né? Então, na verdade, aqui nós temos duas missões. Primeira missão, conversar com o professor, montar a equipe. Isso. Fazer a inscrição. Fez a inscrição, enquanto o professor está fazendo a inscrição, né, vocês estão fazendo a inscrição, já vai procurando aí as numerações dentro de casa, já vai começando a fazer esse registro. Isso mesmo. Então, partindo da aula de hoje, né? Então, agora nós vamos partir para essa habilidade. Aí eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar essa habilidade, para vocês entenderem também como que se funciona esse sistema. Vai aparecer para vocês na telinha uma historinha relacionada a como surgiu, né? Então, é muito pouco, né, provável que um professor de matemática nunca tenha ouvido falar da seguinte pergunta: professor, quem criou os números? Ou quem criou a matemática? Eu acho que muito mais quem criou a matemática do que quem criou os números. Tipo, pelo menos o que eu mais ouvi foi: professora, quem foi que criou... Não, na verdade a frase é: professora, quem criou isso? Como pode? Quem inventou? Quem foi que inventou isso? Então, essa é uma das perguntas acredito que os professores mais tenham escutado aí, né? Então, a resposta
é que a matemática, o surgimento dos números, foi uma necessidade. Então, basicamente, tudo que se inventa é por necessidade, né? Então, foi uma necessidade ali do ser humano no decorrer do tempo. Num primeiro momento, os primeiros sinais do surgimento dos números vieram associados aos animais. E no caso aí, né, a objetos, certas quantidades, para não, no caso aí, mas não parar um pouco. Qual que seria a ideia? Eu tenho até uma historinha que tinha que ele tinha as ovelhas, né? Um pastor. É a mesma história que eu pensei. É a mesma, né? Eu acredito que todos os professores precisavam. E ele precisava fazer a contagem daquelas ovelhas, né, Para Ale? ver se nenhuma tinha sumido ou se nenhuma tinha sido devorada por algum predador. Isso mesmo. Então, o que ele fazia? Ele pegava as pedrinhas, né? E colocava dentro de um saco. Então, cada vez... Uma pedrinha por ovelha. Isso mesmo. Então, a cada vez que passava uma ovelha para o cercado, para o terreno, não sei como representar ali. Então, para cada vez que passava para aquele cercado, ele colocava uma pedrinha. Colocando uma pedrinha, né, ele contava o número de ovelhas. E aí, todo dia, ele fazia o seguinte, comparava o mesmo número com o dia anterior. Se, no caso, tivesse que colocar uma pedra a mais, o que acontecia? Tinha uma ovelha a mais. Sim. E se faltasse uma pedra... Quer dizer que ele ou perdeu... ou virou lanchinho de alguém. Pode ter acontecido algum desses dois, né? Sim. E aí eu fico imaginando, já pensou ter que contar 1 milhão de pedrinhas? Não, eu fico pensando carregar essas pedrinhas. É a pior parte, eu acho. Eu fico pensando todo dia carregar essas pedrinhas, tendo que levar lá para contar as ovelhas. Exato. Então, e aí é o que o Jonas falou. E aí daí vem uma necessidade de uma outra forma de representação que, devido à brincadeira aqui, seja menos pesada, né? Nesse caso. Um pouquinho, né? Então, aí é uma das ideias que foi, eu acredito que muitos professores tenham essa ideia, que foi uma das primeiras representações. Pode colocar na tela para eles, diretor? Então, muitas civilizações desenvolveram o seu próprio sistema de numeração. Dentre eles, nós temos os egípcios, os romanos, que nós citamos, né, Ale? Sim. Que ainda nós utilizamos em algumas situações, mas o surgimento de novos símbolos, né, mais o zero tem uma característica aí para o surgimento, foi a revolução não somente para a matemática, mas também para a ciência, no caso aí de maneira geral. Então, a utilização desses números, aí, a utilização desse formato, é também para a ciência, né, Ale? Nós não apenas utilizamos os números para a matemática. Sim, até porque, assim, aí quando a gente pensa num estudo de uma epidemia ou de uma determinada... Vou além. Pensando na ciência, não vou nem pegar... não vou usar mais coronavírus, não, porque isso daí já está esgotado até as tampas, né? Mas, por exemplo, um produtor de laranja, ele tem a produção dele lá e tem uma determinada praga atacando a plantação dele, né? Tem como, através de números e utilizando essa relação, calcular qual é a velocidade do avanço dessa praga para que ela seja controlada antes, por exemplo, do produtor perder toda a sua plantação, né? Então, a gente não precisa necessariamente, matemática. Não. Os produtores eles também podem precisar disso e fazer um ótimo controle da própria produção. Prevenção, exatamente, né? A prevenção. Então, a matemática, aí, no caso, a numeração, também é representada dessa forma. Mas, geralmente, os números, né, Ale, nós utilizamos eles para quantificar, né, colocar um valor ali para quantidade, para relacionar basicamente, alguma coisa que você tenha. Se você tem um item, você tem uma forma de fazer essa representação. O sistema decimal, que é o que nós utilizamos, que é o mais comum aí que vocês vão encontrar, ele apresenta da seguinte forma, pode colocar na tela para eles, que é o seguinte. Então, o sistema decimal, nós utilizamos as casas decimais, né, Ale? Nós utilizamos ali a partir, por exemplo, então das unidades, nós temos a unidade, a dezena, a centena, aí nós utilizamos outra ali, né? A unidade, no caso ali, seria de milhar, Isso. né? Então, nós temos unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim sucessivamente. Milhões, bilhões, trilhões, né? Então, são elementos que nós representamos os números conforme a
posição, né? Então, o número ele é representado, né, pela posição, no caso, nessa ordem decimal. O valor que o número, que o algarismo recebe, está relacionado à posição em que ele ocupa naquele número, certo? Por isso que o nosso sistema ele é posicional. Isso Então, mesmo. por exemplo, 521, eu tenho 2, mas ali ele está representando 20, certo? Se eu tiver 502, eu vou ter o 2 também, só que agora são apenas 2 unidades e não 2 dezenas. Então, a posição do algarismo no número faz diferença. E isso, por exemplo, ali na tela que eles estão vendo, por exemplo, o número 7, ele é uma dezena de milhar. 70 mil. Isso mesmo. Então, eu não poderia colocar ele em outro valor para poder representar esses 70 mil, né, Ale? Sim, não poderia estar em outra posição, porque daí o valor dele mudaria. Isso mesmo. Então, pode pôr na tela para eles, por favor, de novo? Então, vamos ler o número acima. Então, ele é 400 milhões, né? 4 centenas de milhões, 6 dezenas de milhões, 2 unidades de milhões. Então, são os primeiros 3 ali que nós podemos identificar. 5 centenas de milhar, 7 dezenas de milhar e, no caso ali, 0 unidades de milhar. 9 centenas de unidades, 3 dezenas de unidades e 8 unidades. Basicamente, 462 milhões, 570 milhões... Mil, desculpa, e 938 unidades ali no contexto desse número. Então, 462 milhões, 570 mil, 938. Na verdade, ali a ideia qual que era? Não, pode deixar, diretor, pode deixar. Ali qual que é a ideia? Onde está em verde é o valor em si, né? O número em si. 462 milhões, 570 mil, 938 unidades. O que está em cima é a representação, né? Seria uma explicação do que aquele 400, ali, aquele 4 que está nas centenas de milhões, ele representa. Então, são 4 centenas, então não é só 400 milhões, ele está representando 4 centenas de milhões. O 7 dezenas de milhares, mas a gente sabe que é 70 mil. Sim. Mas a gente precisa saber fazer também essa relação entre a posição do algarismo e o que aquele algarismo está representando. Isso mesmo. Então, a posição nesse caso aí é muito importante, principalmente para você conseguir classificar em qual unidade ou qual relação ele se encontra, né, Ale? Exatamente. Tem que tomar muito esse cuidado. Então, acho que falamos muito aqui, apresentamos. Vamos tentar uma atividade aí. Nessa atividade, vocês vão verificar o seguinte. Pode pôr na tela para eles. É relacionado, então, a uma posição. A pergunta é a seguinte. Qual é o valor posicional do número 8 em cada um dos números a seguir? Então, eu tenho lá 16.438. Eu quero saber o que o 8 representa. Lembrando da tabela anterior, né? Os 158.327, eu quero saber o 8, qual posição ele representa. E, por último, 890.765, qual que é a posição que ele representa. Primeira atividade, um pouquinho mais fácil aí, mas 3 minutinhos para vocês, a gente já retorna com a resposta. Bom trabalho.
Olha, Jonas, várias respostas aqui. Algumas equivocadas. Gente, não era alternativa, tá bom? Não era. Então, quem colocou C, A, B, não. Mas, por exemplo, o Pablo Murilo, ele colocou A8, B, 8.000. O Henrique, A8, B, 8.000 e C, 800.000. O Cauã também fez isso. A Estela, A8, B8, C8. Isabelle, 8, 8.000 e 80.000. Beatriz, unidade, unidade de milhar, centena de milhar. E a gente tem a Linara, o Murilo, o Emerson, o Daniel, vários outros alunos que colocaram unidade, unidade de milhar e centena de milhar. Beleza. Então, para essa atividade aí, no caso aí, vocês tinham que identificar pela posição deles. Pode colocar na tela para eles, diretor, que vai aparecer a resposta da seguinte forma. Então, eu tenho, primeiro, 8 unidades. Então, o primeiro lá representa, na posição, ele está na unidade. Eu tenho na B, 8 unidades de milhar. Então, ele está na casa da unidade, no caso de milhar. E, por último, eu tenho 8 centenas de milhar. O Pietro também acertou. Boa! Vamos tentar reescrever esse valor, né, esses valores aí da seguinte forma, da seguinte maneira. Eu geralmente, Ale, eu escrevo, quando eu quero representar, eu escrevo do último para cá. Então, eu sempre escrevo da direita para a esquerda. Não é o certo, né, não é o correto, mas geralmente é a forma com que eu faço. Então, a última, no caso, o valor, né, é 8, 3, 4, 6, 1. Beleza. Então, eu consegui escrever o 16.438. Eu quero o número 8, né? Então, o 8 ele está na casa das unidades. Beleza? Então são 8 unidades. Só 8 unidades. No B, então, de novo, ali na representação do inverso, eu tenho 7, 2, 3, 8, 5, 1. Beleza. Então, eu tenho esse valor aí. O que eu tenho que encontrar? O valor 8. O 8 está na unidade. Mas é na unidade de milhar. Né? Então, ele está na unidade de milhar ali. Então, o 158.327, ele está na unidade de milhar ali, onde eu gostaria de localizar. E, por último, ali, no caso C, vamos reescrever. Pode falar. 5, 6, 7, 0, 9, 8. Beleza. Então, eu quero saber o número 8. O número 8, ele está na centena. De milhar. Centena de milhar, né? Então, ele está numa casa aí de posição, né, no caso, de centena de milhar. Seria basicamente essa relação de onde nós podemos localizar esses valores, né, Ali? Isso, e fazer a identificação do algarismo pela posição que ele ocupa e assim sabendo então qual é o valor que ele está representando ou assumindo ali naquele número. Isso mesmo. Então, basicamente, esse contexto aí que vocês estão vendo, nós temos a seguinte relação da posição relacionado aí, no caso, ao que nós temos do valor, se é unidade, se é dezena, se é centena, milhar ou unidade. Vamos tentar uma próxima atividade aí para ver se a gente consegue relembrar algumas situações. Eu quero então que vocês escrevam, no caso aí um número, pensa aí no número para escrever, que tenha obrigatoriamente 5 ordens. Tenta lembrar o que é 5 ordens, eu explico depois na volta, tá? Um número com 3 ordens, no caso aí com dezenas, que seja 8. Então a dezena tem que ter 8. E por último ali, um número cuja unidade de milhar seja 9. Então eu quero um desses valores aí. Unidade de milhão. Unidade de milhão, desculpa. Unidade de milhão seja 9. Então eu quero um número aí com unidade de milhão que seja valor 9. Então, 2 minutinhos para vocês e a gente já retorna com a resposta. Bom trabalho.
Ó, Jonas, nós temos algumas respostas, tá? Vou ler pelo menos 3. O Ricardo, ele colocou assim, na A, 51.872, 51.872. 872. Na B, 385. Só aqui, né? Só, 385. 385. Ok. E 9 milhões, 9 milhões? unidade, isso. 9 milhões. 211 mil, 640. Ah, é 211 mil, não é 9 milhões direto? Não, né, gato? Ah, achei que era, velho. Desculpa aí. É o velho. Vamos lá, tá vamos ficando lá. velho 9 mesmo. milhões. 211.640. Nossa, você chutou também. Não é? 340? Ah, 640, mas isso. E aí tem, só vou falar mais 2. tá. Franklin, 25.321, 385, 9.527.233. E a Elaine, 12.385 e 9.476.043. Boa, isso aí. Vai aparecer para vocês a resposta na tela. Na telinha, a resposta, uma das situações é a seguinte, ó. Então, eu tenho 23.573 como 5 ordens, 486 aí como a representação de 3 ordens, né, com o número 8, e 9 milhões e qualquer outra coisa depois. O que é a ordem, né? A ordem é essa quantidade aqui, né, ó. A quantidade de dezena, centena e unidade. Que é a posição. Então, é essa posição. Então, se eu tinha que ter 5, eu tinha que vir no mínimo, né? Tinha que ter vindo até aqui, ó, a dezena de milhar, era onde eu representava. E os outros 2 valores, né, no caso, milhão, acredito que a maioria conseguiu identificar aí na unidade, né, Ale? Eu acho que agora o Riquelme entendeu por que o dele estava errado, que não são 900 milhões, e sim só 9 milhões. Isso, 9 milhões na unidade, beleza? Pode pôr na tela para eles, diretor, a avaliação. Obrigado, agradeço muito a presença de todos. Obrigado, Ale. Valeu, gente. Até a próxima.